Conosco, nosso apreciado amigo e irmão, o Dr. William Soto Santiago. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e aqueles que estão em diferentes países, ministros e suas congregações, e também aqueles que estão em Quito, Equador. Lá, uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim e o ministro lá, Francisco Martínez, Dr. Francisco Martínez, e a congregação lá, Corporação, a Voz da Pedra Angular. E todos os ministros aí reunidos e suas congregações também, lá em Quito, Equador. Que Deus os abençoe e os guarde, e que Deus hoje nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. Também estendo minhas condolências à família de Miguel Açocar, ministro em Venezuela, que partiu nesses dias, e também reitero minhas condolências à família do ministro Gomes, lá em Ciudad de Carmen, pela sua partida nestes dias. Que Deus console vossos corações pela partida dos seres queridos que foram morar com o Senhor nestes dias, neste novo ano 2017. Eles regressarão como testemunhas da ressurreição em corpos jovens de 18 a 21 anos, corpos glorificados em corpos imortais, e então poderão comer conosco, se os convidarmos, como Jesus, quando ressuscitou, comeu com os seus discípulos. Estamos esperando para lhes dar as boas-vindas entre nós. Quando os virmos, seremos transformados. Iremos, depois de uns 30 ou 40 dias, depois da ressurreição, em seguida iremos com o Senhor no arrebatamento da sua igreja à casa de nosso Pai Celestial, onde há uma reunião preparada para a investidura para o Senhor e sua igreja. Assim que algo grande está preparado no céu, esperando por nós. E vão vir e virão para estar conosco no tempo em que se estiver cumprindo a visão da carpa, onde se estará cumprindo a terceira etapa, onde
Deus estará revelando o mistério do sétimo selo, que é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Porque o mistério do sétimo selo é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Hoje veremos 2 vídeos das atividades realizadas com a Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz em Zacatecas, México e nos Estados Unidos, com o programa Educar para Recordar. Deixo com vocês estes 2 documentários e em seguida estarei novamente com vocês. Em um fórum que lembrou a maior atrocidade genocida que o ser humano tenha registro, o programa Educar para Recordar levou a mais de 1.200 jovens do estado de Zacatecas no último 15 de novembro. Porque nos corresponde, como instituição educacional, fortalecer, através do conhecimento, através de ensinar os princípios que demanda vocês jovens e se traduza na promoção permanente dos direitos humanos. O presidente executivo da EMAP apresentou o Holocausto como paradigma do genocídio e destacou que o mais importante do programa educacional Educar para Recordar é contribuir para a formação e desenvolvimento de um ser íntegro e crítico que leva suas decisões e interesses humanos, construindo sua própria aprendizagem e promovendo a paz. A lição de recordar o passado, aprender as lições e com a finalidade de garantir o futuro de nossos povos com base na justiça, verdade, harmonia e equidade. Recordar nossa história e respeitar a dignidade humana nos permitirá construir uma cultura de paz. Dolly Heer, sobrevivente do Holocausto, teve participação com sua história de vida que se converteu no símbolo de fortaleza para aqueles que estiveram ao alcance de sua voz. No gueto, morríamos porque tínhamos muita contaminação, piolho e muitas doenças por contaminação de germes. Bom, vamos descer essa escada e vamos sair. E o que os alemães faziam? Aqui tua saia, aqui tua roupa, aqui tuas calças, aqui seus anéis. E na saída, uma grande mentira, a grande mentira que tinha nos outros campos de concentração. A sociedade foi corresponsável dos atos acontecidos. É aí onde houve um sentimento ainda pior do que a discriminação, o ódio, que se chama indiferença. Com a exibição da Galeria do Holocausto, foi feito o chamado de sensibilização para que os jovens compreendam o testemunho de Dolly Heer tem um valor incalculável e que todos devem tomar consciência da importância de educar com base nos direitos humanos. De 3 placas con la forma de la estrella de David, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con el apoyo de autoridades de Nuevo México, rindió un sentido homenaje a 3 sobrevivientes del Holocausto el día 8 de diciembre de 2016 en el edificio del Capitolio de Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.
Los nazis tiraron los cuerpos en pozos abiertos detrás de una fábrica abandonada de ladrillos. Después, los excavadores echaban tierra sobre los cuerpos de los judíos. Algunas personas no estaban muertas cuando los nazis las cubrieron. A veces, después que los excavadores se detuvieran, el suelo continuaba moviéndose. Todo el milagro de Alemania, y como todo eso sucedió, es que era un pueblo súper obediente, lo cual causó que el resto de nosotros, como éramos tan obedientes, al igual que el resto de la población alemana, Hitler había logrado cambiar sus vidas a la lealtad a Hitler primero, y después a la familia, y por último la religión, cuando en el pasado el orden había sido diferente. Sin duda, antes el compromiso al líder no era lo primordial en esa estructura. Mis 3 hermanas, mis 2 hermanas y mi hermana y yo, que estábamos. Nos reunimos, pero un poco después supimos que nuestros padres no iban a regresar, ni tampoco nuestros hermanos. El programa Huellas para no olvidar exalta la vida de seres humanos como Evelyn Woods, Riva Walsh, Michael Limanovich y su esposa, y acerca sus testimonios a niños, jóvenes, adultos, con el propósito de recordarle al mundo que la educación en valores es el mecanismo para evitar la violencia y la barbarie. I'm a Holocaust survivor. Si consideramos importante para la formación de un niño o niña enseñarle ciencias básicas y humanísticas, cuanto más importante es educar en función de respeto por los valores humanos y la enseñanza del Holocausto como paradigma del acto genocida, ya que nos proporciona las herramientas necesarias para transmitir el respeto por la dignidad humana como la base para una convivencia pacífica entre individuos, sociedades y naciones. Al igual que la exposición de Anna Frank, este recorrido de las placas es una manera única y poderosa para recordar a los sobrevivientes del Holocausto y alentar un diálogo continuo sobre las lecciones de la historia. Muchos en el mundo de hoy no han aprendido completamente la gramática de los nuevos medios, que los bombardea continuamente. Son incapaces de distinguir claramente entre la verdad y la mentira, entre propaganda y noticias, hecho histórico y ficción revisionista. Las placas representativas constituyen un legado simbólico de amor y esperanza, y la muestra palpable de la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las tragedias.
Vamos ler San Mateo capítulo 17 em São Mateus, capítulo 17 e capítulo 16, também capítulo 16, versículos 27 al 28 del capítulo 27 ao 28 do capítulo 16 de São Mateus y del capítulo e do capítulo 17 del 1 de 1 al 8 ao 8 y capítulo 24 e capítulo 24, versículo 30 ao 31. dice así la palabra del Señor Diz assim en el a capítulo palavra do 16, Senhor versos no capítulo 27 16, versículo 27 ao 28. porque el Hijo del Hombre vendrá Pois en o la Filho gloria do de su Homem Padre con virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Continuamos en el capítulo 17, Continuamos no capítulo 17. con el verso 1, continuamos. Com o 6 versículo días 1 después, continuamos. Jesús tomó a Pedro, 6 dias a Jacobo depois, y Juan, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, los llevó irmão aparte a un deste, monte alto, e os levou em particular a um alto monte. y resplandeció Ali ele su foi rostro como el transfigurado sol, diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Pedro ele. dijo a Jesús, Pedro disse a Jesus: bueno es Senhor, para nosotros bom que estemos aquí. Si Bom é quieres, estarmos aqui. hagamos aquí Se queres, façamos aqui una para ti, 3 abrigos, otra um para Moisés, ti, y um otro para Moisés e um para Mientras Elias. él aún hablaba, una nube Estando de ele ainda a falar, los cubrió, uma nuvem luminosa os y aquí cobriu, una voz desde la nube e da nuvem saiu uma voz que "Este dizia: es mi hijo amado, Este é o meu filho amado, tengo em quem complacencia. me comprazo. Hoy, A ele ouvi. al oír esto, Os discípulos, ouvindo isto, se postraron sobre su rostro. os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Se acercó, Aproximando-se les tocó, Jesus, tocou-lhes e disse: "Levantaos, y no temáis". Levantai-vos, e não tenhais Alzando medo. ellos los ojos, Erguendo eles os olhos, sino a ninguém viram, a Jesús senão solo. unicamente a Jesus. Y San Mateo 24, versos E em São Mateus 30 al 24, 31 dice, versículos 30 ao 31 diz: entonces aparecerá la señal del Hijo del E Hombre en el então cielo, aparecerá no céu entonces o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo e verão o Filho do Homem sobre las nubes vindo del cielo, sobre as nuvens do céu, com gran poder gloria. e grande y glória. enviará a sus ángeles con gran voz, E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. que Dios bendiga nuestras almas. con su Que Deus palabra y abençoe nos nossas permita. almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Los ángeles Os trayendo la anjos revelación trazendo a revelação dos 7 selos. si tienen. Podem sentar, queiram ter a bondade. Ese es el tema Esse é o escuela tema bíblica, el de escola bíblica, de do hoy, estudo domingo, bíblico de hoje, 26 de domingo, febrero de 26 de fevereiro de 2017, y desde aqui de e desde aqui Puerto de Rico. Cayey,
Porto Rico. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Isso foi mostrado nas palavras de Cristo, onde disse que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntaria os seus escolhidos desde uma extremidade dos céus até a outra. Foi também do que falou no capítulo 16 sobre a vinda do Filho do Homem em glória, vindo ao seu reino. O maior mistério de todos os mistérios da Bíblia é a vinda do Senhor para este tempo final. Ou seja, o que no cristianismo se conhece sob o tema a segunda vinda de Cristo. Ele veio 2000 anos atrás como Cordeiro para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e pagar o preço da redenção com sua vida, derramando seu sangue na cruz do Calvário, com a qual é limpo de todo pecado toda pessoa que se aproxima de Cristo e lhe pede perdão e o recebe como único e suficiente Salvador. Porque Cristo no céu está como sumo sacerdote à destra de Deus, intercedendo por todos aqueles que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Estes são aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estes são aqueles que nasceriam de novo, aqueles que nasceriam no reino de Deus, primeiramente no campo espiritual e depois, fisicamente, na ressurreição dos mortos em Cristo e na transformação dos que estiverem vivos no tempo final. É que, assim como houve um Adão e uma Eva, sob aquele programa divino do paraíso, onde se decidiria a reprodução, multiplicação do ser humano, o ser humano escolheu a multiplicação por sexo, e isso é o que veio acontecendo geração em geração, o qual é um método que é vida temporária, o que a pessoa obtém. E obtém um espírito do mundo quando a pessoa nasce nesta terra. Na nova criação, da qual Cristo é o segundo Adão, e sua igreja é a segunda Eva, o nascimento é espiritualmente primeiro, onde recebem, todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador,
na era que lhe corresponde viver, recebem a Cristo, são batizados em água, em seu nome, e em seguida Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo e produz neles o novo nascimento. Já assim entram ao reino de Deus com vida eterna, ao ter nascido da água e do Espírito, como Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, versículos 1 ao 6 de São João: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No reino de Deus se entra a vida eterna nessa forma estabelecida pelo próprio Cristo e os apóstolos, através dos quais o Espírito Santo falou, ensinou e guiou como tinha que se realizar o programa de redenção para nascer no reino de Deus com vida e para a vida eterna. Já essa parte espiritual está chegando ao seu final, porque neste tempo se completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão redimidos os últimos que faltam, inscritos do céu no livro da vida do Cordeiro. E quando se completar o número, já se fecha a porta, como diz a parábola no capítulo 13 de São Lucas, quando o pai de família tiver se levantado e fechar a porta, quando fecha a porta, também em São Mateus, no capítulo 25, versículo 1 ao 13, a porta da dispensação da graça fica fechada e daí em diante, ninguém mais pode obter salvação como se obtinha durante as diferentes etapas da Igreja, porque já terá terminado essa dispensação da graça e estará se abrindo a dispensação do reino, que será a dispensação na qual se estabelecerá literalmente o reino de Deus na terra, e o trono de Davi e reino de Davi será restaurado na terra com capital Jerusalém. Tudo isso é para o tempo do reino milenial de Deus sobre a terra, sob a monarquia de Davi, da casa de Davi, com um rei judeu, com um rei descendente do rei Davi. Ele será chamado o filho de Davi, o Davi, o amado. Estamos perto deste tempo em que Deus tratará novamente com Israel, o povo hebreu, neste tempo final. Isso começará muito em breve. Quando vocês virem os judeus buscando a vinda do Messias, lembrem, é que o tempo chegou. E
Este ano, 5.777 do calendário judaico é um ano muito importante, onde o estão esperando. Quando os virmos, ele seja em vídeo, documentário, o que for, os verão muito inquietos, buscando ao Messias judeu. Porque eles sabem que, se estão esperando um rei, estão esperando ele já grande, não um bebê. Tem que ter nascido e estar em algum lugar, sem se revelar como rei. Porque isso corresponde à festa das trombetas, onde Deus volta a atuar, a tratar com o povo hebreu. Enquanto isso, estará com a Igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo. E daí surgirá aquele que se sentará no trono de Davi. Assim como Moisés, quando nasceu, o faraó, o império egípcio, estava lançando crianças, meninos, ao rio, aos crocodilos, porque sabiam que o libertador dos judeus nasceria nesse tempo. Mas vejam, Deus dirigiu tudo para que chegasse ao palácio, para que chegasse lá à corte egípcia e fosse criado pela filha de um faraó. Ou seja, que o escondeu no mesmo lugar de onde o estavam buscando, ele e todas as crianças, para matar. O motivo da morte de todas essas crianças foi que estavam buscando um deles, e como não sabiam qual era, matavam todas as crianças, para que não aparecesse o Messias, o ungido de Deus, para a liberação do povo hebreu lá no Egito. Lembrem que Messias significa ungido. O Messias significa o homem ungido. Ungido com o quê? Com o Espírito de Deus, através do qual Deus opera o seu programa correspondente a esse tempo. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E quando se usa o título de Filho do Homem, esse é o título de profeta. Por isso, como profeta, Jesus falava de si mesmo como o Filho do Homem, como o profeta de Deus, um profeta como Moisés, no qual
estava a plenitude de Deus manifestada, cumprindo o programa divino para aquele tempo. Para cumprir o programa divino, Deus, em Espírito Santo, tinha que se velar em carne humana para cumprir o programa divino para aquele tempo. E por isso, ao Deus estar velado em carne humana, em um profeta, era o Filho do Homem. Por quê? Filho do Homem é um profeta ungido com o Espírito Santo. E Cristo estava ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. O que significa que em Jesus Cristo estava Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque estava nele o mesmo Espírito Santo que operou estes ministérios nessas outras pessoas. A porção que operou em cada um deles, depois, quando estava em toda a sua plenitude em Cristo, aí estavam todos os ministérios que tinham sido manifestados em outros homens, outros profetas. Por isso, quando falavam de Jesus, pensavam que era Elias. Outros pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Jeremias, e assim por diante. Mas era o ungido com a plenitude de Deus. Era o ungido, o Messias príncipe, prometido para aquele tempo, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e, com este trabalho, comprar o mundo inteiro por amor aos escolhidos de Deus, por amor a Israel e por amor à sua igreja, comprou o mundo inteiro. Disse que, na parábola, que um homem rico descobriu um tesouro que estava perdido e de alegria veio e o comprou e escondeu. Este tesouro perdido são os 144.000 hebreus que serão chamados neste tempo final, que representam as 12 tribos de Israel. Portanto, o tesouro perdido, são as 10 tribos do norte, do reino do norte, que são encabeçadas pela tribo de Efraim, a qual encontramos, tem a maior bênção, porque Efraim recebeu a bênção da primogenitura, que é uma bênção de dupla porção. Sem as tribos do norte, as 10 tribos, este tesouro, não haverá restauração do reino de Deus na terra, não haverá restauração do reino de Davi, e não haverá um governo mundial governado pelo Rei dos Reis e Senhor de Senhores, o Filho de Davi, o ungido com toda a plenitude para o último dia, no qual se cumprirá cada promessa correspondente a este tempo final.
E isto será no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. No Monte da Transfiguração, apareceram com Jesus Moisés e Elias falando com ele do quê? Da sua ida a Jerusalém. Elias é profeta para todas as nações e Moisés, profeta exclusivo para Israel. Portanto, estes são os ministérios com os quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E aí estarão juntas as 12 tribos, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, as 2 tribos do sul encabeçadas pela tribo de Judá. A pergunta é, para os judeus neste tempo, ou dos judeus para este tempo, e do cristianismo, onde tem que estar ou está aquele que se sentará no trono de Davi como filho de Davi. Onde está ou tem que estar a manifestação do Filho do Homem na terra, com os seus anjos, chamando e juntando os seus escolhidos, de uma extremidade dos céus até a outra, onde também serão juntados, ou terão sido juntados, os escolhidos do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. No ano 1963, em 28 de fevereiro, em Tucson, Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham. O levantaram com ele, um dos anjos, aquele que era diferente dos demais, o levantou com ele e fez parte do grupo dos anjos que estavam nesta nuvem de glória. E o reverendo William Branham disse que eram 7 anjos, mas um deles era diferente dos demais. Os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja. E um deles, porque ele conta, parado mirando, olhando ao oeste de frente, e os anjos vêm do oeste para o leste. E ele disse que um dos anjos era muito diferente dos demais. Era muito diferente. Não era um dos 7 anjos da igreja, mas um 8º anjo, contando então o reverendo William Branham, que era o número 7. Eles vêm do oeste para o leste. E o reverendo William Branham está do leste olhando para o oeste.
vendo-os assim de frente. Ele disse, era aquele que tinha o 7º selo. Esse anjo que era diferente dos demais. E o 7º selo é o quê? A vinda do Senhor. Algum dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo e, consequentemente, conhecerá o mistério da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. E então Israel o reconhecerá e dirá, por que com o grupo do cristianismo? Porque assim é o programa de Deus. O programa de Deus não fez um homem, mas que o fez Deus. Portanto, oramos a Deus que todos tenhamos o privilégio de ver o que o reverendo William Branham viu quando vieram os anjos a ele em fevereiro 28 de 1963. E que Deus nos permita ver ao anjo que era diferente aos demais e, assim, receber as bênçãos que ele tem da parte de Deus para o corpo místico de Cristo e, em seguida, para os judeus. Nele, nessa manifestação dele, se cumprirá a segunda parte da vinda do Filho do Homem para julgar como juiz. A primeira parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham. E em toda a sua plenitude, 2000 anos atrás, se cumpriu em Jesus Cristo. E antes disso, se cumpria parcialmente em uma porção em cada profeta. E era enviado por Deus ao seu povo. Tudo é em simplicidade, disse o reverendo William Branham. Portanto, o maior evento da história bíblica corresponde a este tempo final e em breve será revelado e trará a fé à sua igreja para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e conectará com os judeus para Deus voltar a tratar com os judeus neste tempo final. Mas primeiro corresponde à igreja tê-lo e reconhecê-lo e receber a mensagem, a revelação desse mistério, receber a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este ano é um ano muito importante para o cristianismo e também para os judeus. Portanto, estejam preparados e, orando, se aproximem mais de Deus. Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus, que todos sejamos preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião,
nesta escola bíblica de hoje, domingo, de escola bíblica, onde tivemos este curto estudo dos anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer nestes momentos e oraremos por você para que Cristo receba em seu reino, o perdoe com seu sangue, o limpe de todo pecado. Seja batizado em água em seu nome, Cristo o batize com o Espírito Santo e fogo e produza em você o novo nascimento. Podem passar à frente aqueles que, de todo o coração, querem receber a Cristo como Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem recebê-lo como seu Salvador. Aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão também em outros países e em outras igrejas. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, e seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Senhor, apresento a Ti todas essas pessoas que estão vindo a Cristo para a salvação. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração. Aqueles que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Te rogo, Senhor, me perdoe. Reconheço Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Te rogo, me perdoes e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo depois que eu for batizado em água em Teu nome. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo e estão vindo nos diferentes países, perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês crerem em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. O batismo em água é tipológico. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, está representando que morreu.
E quando é levantada das águas batismais, está representando que ressuscitou e agora viverá uma nova vida, a vida de um filho ou de uma filha de Deus. Portanto, no batismo se representa a morte, o sepultamento e a ressurreição do indivíduo com Cristo, porque estávamos em Cristo eternamente. Como fisicamente nosso corpo físico estava em nosso pai terreno, como Levi estava em Abraão e estava nos lombos de Abraão. Diz a Bíblia, diz em Hebreus, São Paulo aos Hebreus disse, e assim estávamos nos lombos de nosso pai terreno, mas espiritualmente, agora, sob o novo pacto, no meio do cristianismo, o nascimento no reino de Deus, primeiro, é espiritualmente, onde obtém o Espírito do céu de Deus e a ressurreição receberá um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovem, como o corpo glorificado que Cristo tem, nosso Salvador, que está tão jovem como quando se foi ao céu. Ou seja, que uma nova criação está se realizando pelo segundo Adão, Jesus Cristo, e a segunda Eva, através das diferentes etapas da igreja. Essa é a família de Abraão. Essa é semente de Abraão. Por isso, da semente de Abraão se levantará o Messias príncipe que se sentará no trono de Davi. Um judeu que se sentará no trono de Davi. Primeiro estará no meio da igreja. Vindo pela sua igreja, é que em seguida eles verão e dirão, este é aquele que nós estamos esperando. Assim que aqueles que vieram aos pés de Cristo bem podem ser batizados. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez, na continuação, e em cada país deixo o ministro correspondente e em cada congregação o ministro correspondente para que lhes indique aqueles que vieram a Cristo hoje, como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde. E no próximo domingo e próxima sexta-feira, continuaremos com os estudos bíblicos. Desde o lugar onde eu estiver, lhes transmitirei. Sempre que viaje, lhes transmitirei do lugar onde estiver, às sextas-feiras e domingos. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Lhes agradeço que orem muito por mim, porque este ano há muito trabalho. Deus os abençoe, Deus lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.